Bem, as aves são animais também vertebrados, são os cordados vertebrados, são os craniatas e são animais que têm penas. Tem membros anteriores modificados em asas e tem o bico como um anexo córneo. Pessoal, estas penas, os anexos córneos, as garras, são todos formados de queratina. Porque a queratina surgiu onde? Nos répteis, não é? Que ganhando a queratina, eles já não faziam mais trocas gasosas pela pele. Porque a queratina torna a pele impermeável, certo? E esses membros anteriores dos animais aqui, que são as asas, seriam os braços das aves. Então, ficou bom, porque essa modificação também permite a esses animais que consigam o quê? Voar. Mas para voar, eles também, além das asas, é óbvio, né? Eles têm um pulmão cheio de sacos aéreos, certo? Porque não fica tão pesado e os ossos desses animais ficam ocos. Assim, eles conseguem voar. E o corpo desses animais, sendo uma pele seca, fina, também tem bastante elasticidade. Porém, é normal nós vermos, por exemplo, as aves quando chove, elas ficam lá na chuva e a água vai batendo na pena das aves e vai escorrendo. Por quê? Porque esses animais, elas têm a glândula uropigiana que secreta um óleo e elas roçam o biquinho aqui na região próximo da cauda, aqui no final, e depois fica cheio de óleo o bico e elas limpam esse óleo na pena, que é para impedir que a água, o quê? Adentre ou que as penas absorvam esta água. Mas algo diferente também que surge aqui nas aves, pessoal, é a questão da homeotermia. Esses animais têm tecido adiposo, esses animais já não sofrem mais uma variação de temperatura, eles vão manter a sua temperatura corpórea constante. E temos muitos exemplos de aves, né? Os pássaros, as emas e também os avestruzes. Bem, as aves, elas têm um cérebro, tem aqui o seu tubo neural, seu cordão nervoso dorsal, que também vai ficar protegido pelas vértebras. Mas esses animais, eles têm o bico, eles não têm dente, não dá para ter dente porque os ossos das aves são ocos, são ossos pneumáticos, né? Então o alimento passa pelo bico e aí esse alimento passa para o seu esôfago, vem para o papo. No papo das aves, vou transferir aqui para a imagem do lado, olha, moçada. Então, aqui, olha, seria o bico, o animal passa, ingere o alimento, passa pela faringe, esôfago, o alimento cai no papo e o papo é o local onde o alimento fica armazenado e umedecido. Em seguida, esse alimento vai para o proventrículo. Neste proventrículo aqui, olha, segundo compartimento do estômago, posso dizer que é uma segunda dilatação do esôfago, aqui o alimento vai sofrer ação das enzimas no proventrículo. Então, trata-se de um estômago químico. Enquanto que o papo é um estômago físico. Do proventrículo, o alimento segue aqui para a moela. A moela é um estômago muscular. E a moela, ela vai contrair e descontrair. E geralmente as aves ingerem umas pedrinhas que caem aqui dentro da moela e que quando ocorrem esses movimentos de contrações e descontrações, ele vai o quê? Triturando o alimento. Em seguida, o alimento da moela segue para o seu intestino, onde tem as microvilosidades e vão se encarregar de fazer a absorção desse alimento. Porém, os resíduos vêm aqui para a cloaca e da cloaca vai ser eliminado sob forma de fezes, juntamente com a urina. As aves têm as fezes pastosas, certo? As aves também têm a cloaca, um compartimento comum a 3 sistemas. Sistema excretor, a urina cai aqui dentro. Sistema digestório, as fezes caem aqui dentro. E ela tem também aqui onde desemboca o seu aparelhinho reprodutor, tá certo? Aqui
elimina por aqui os seus ovos. Bem, então as aves, olha, organizadamente, só para vocês observarem, ela respira por pulmões, mas os seus pulmões são formados de sacos aéreos que adentram nos ossos e os seus ossos ficam leves. Isso ajuda na hora do voo. Então, as aves, aqui o seu pulmãozinho, cheios de sacos de ar. As aves têm as penas, né? Esse eixo central é chamado de rax. E aí, aqui nós temos os feixes da pena, que são todos anexos de queratina. Bem, e as aves também são animais dioicos, têm uma reprodução sexuada, as aves põem ovos, assim como os répteis. Os ovos têm as mesmas estruturas do ovo dos répteis, certo, gente? A gema, a clara, a membrana da casca, a impregnação calcária. Aqui nós temos a calasa. Quando esse ovo é fecundado, o embriãozinho vai se desenvolver a partir desse disco germinativo, sendo que o embriãozinho vai se desenvolvendo e ele é envolvido, protegido pelo âmnio, que evita os choques mecânicos. A reserva, que é o alimento que está na gema, que é o vitelo, fica dentro do saco vitelínico, reserva substâncias nutritivas. À medida que esse embriãozinho vai se alimentando, vai formando excretas nitrogenados ricos em ácido úrico, que ficam armazenados no alantoide. Esse alantoide também ajuda a absorção do cálcio da casca para o desenvolvimento dos ossos, e o core é a membrana que envolve todo o concepto juntamente com os anexos embrionários. O concepto é o embrião, tá, gente? Então, as aves têm uma reprodução sexuada com fecundação interna, são ovíparos e um desenvolvimento direto. Aqui, organizadamente, né? Olha só para mostrar o embriãozinho, o âmnio, o líquido, a membrana amniótica, o saco vitelínico com o vitelo, o alantoide que armazena os excretas nitrogenados e ainda faz as trocas gasosas, e envolvendo todo o embrião e os anexos embrionários, temos o outro anexo, que é o aocórium, ou chamado de serosa, tá certo? Para envolver esse concepto. Então, as aves apresentam os seguintes anexos embrionários. Ela tem o âmnio, ela tem o alantoide, ela tem o córeo, ela tem o saco vitelínico. Dentro do ovo vai desenvolver esse embriãozinho, fora do organismo materno, mas óbvio que eles vão ser auxiliados por esses anexos embrionários que se desenvolveu tanto nos répteis quanto nas aves, e esses embriões, portanto, não terão nenhum contato durante seu desenvolvimento com a mãe. Em relação à circulação das aves, as aves elas têm um coração com 4 cavidades, mas agora não pode ter mais misturas de sangue. A circulação é dupla: de um lado sangue venoso, do outro lado sangue arterial, e não pode mais ter mistura de sangue, porque são animais com alta taxa metabólica. Eles conseguem manter a sua temperatura e eles gastam muita energia durante o voo. Por esse motivo, não podem mais misturar sangue como acontecia nos anfíbios e nos répteis. Mas esses animais, portanto, que têm 4 cavidades no coração: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O sangue que está no corpo das aves retorna para o átrio direito através das veias cavas inferiores e superiores. Esse sangue do átrio atravessa a válvula tricúspide e vem para o ventrículo direito. Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que leva sangue para os pulmões, onde vai ocorrer as trocas gasosas, ou seja, a hematose. Ocorrida a hematose, esse sangue retorna ao átrio esquerdo através das veias pulmonares.
do átrio esquerdo, esse sangue arterial atravessa a válvula bicúspide e vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo sai uma artéria aorta que vai se curvar para o lado direito, e vai oxigenar todo o corpo do animal. Então, gente, muita atenção aqui, olha, a artéria aorta das aves se curva para o lado direito, dos mamíferos é que vai se curvar para o lado esquerdo, porque a circulação das aves é idêntica à dos mamíferos. Então, as aves são animais que têm um tubo digestório completo, mas elas têm bico, mas não têm dentes, têm a cloaca, que é um compartimento comum a 3 sistemas, reprodutor, excretor, digestório. As aves têm um estômago complexo, porque tem o papo, onde armazena o alimento, e o papo é o estômago físico, o proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que é um estômago mecânico. O bico das aves está adaptado ao seu hábito alimentar. Tem bicos menores, bicos maiores, bicos finos, bicos achatados, tudo ligado ao seu hábito alimentar. E em relação à circulação, lembrando que ela é uma circulação dupla, fechada e completa, um coração tetracavitário, sendo que a artéria aorta se curva para o lado direito. O seu pulmão é cheio de sacos de ar. O ar passa pela traqueia, né, onde existe a siringe, que no nosso caso é como se fossem as pregas vocais e por isso que consegue emitir o som, por isso que as aves cantam. O seu sistema excretor, o seu rim é do tipo metanéfron, e aí ele vai fazer a filtração do sangue e eliminar o ácido úrico. E o seu sistema reprodutor, a sua fecundação, ela é interna. E ocorre o desenvolvimento direto, os animais põem ovos e nos ovos vamos encontrar os anexos embrionários, saco vitelínico, âmnio, alantoide e córion.